Essa semana que passou, eu sabotei o meu processo de emagrecimento. E no vídeo de hoje eu vou te contar como eu furei o meu processo de emagrecimento, furei minha dieta, por que eu furei minha dieta e o que eu fiz depois que eu furei a dieta. Já compartilhe esse vídeo com muita gente, porque aqui vai ter muita informação que vai ajudar não só você, mas muitas outras mulheres que passam pela mesma situação. E também já se inscreve no canal, porque aqui eu compartilho a minha jornada de vida, não só de emagrecimento, mas de um recomeço de vida depois dos 50 anos. Então eu te convido, assista esse vídeo até o final e já curte aqui. Bom, semana passada eu furei minha dieta várias vezes. E é por isso que eu já disse aqui em outros vídeos que processo de emagrecimento, jornada de mudança de vida não é um processo linear, que tá tudo certo, mas é um processo de altos e baixos. E essa semana que passou foi um momento de baixo para mim. E o que eu fiz? O que aconteceu, Adri? Você está num processo que você já perdeu 25 quilos. Por que você sabotaria a sua dieta? E é aí que está o pulo do gato, que eu vou compartilhar aqui com você. Semana passada, eu vou começar em como eu furei a minha dieta. Vocês sabem, eu tenho outro vídeo aqui que eu vou colocar no card que eu sempre, nos finais de semana, eu faço toda a minha comida para a semana inteira, minhas marmitas, até para não furar a dieta. Mas mesmo com as minhas marmitas prontinhas, em determinado momento do dia, eu furei a dieta com algumas coisas que não eram para eu comer e eu comi. Bem, e esse é um fato importante. Se eu ainda não tivesse feito essas marmitas, o estrago teria sido muito maior, tá? Já para te deixar como essa estratégia de preparar a tua comida para a semana inteira já é um super adianto. Então, vamos considerar um dia no processo de emagrecimento como 100%. Eu não cheguei a ter momentos de compulsão alimentar, mas eu saí bem da dieta. Vamos considerar um dia da dieta, do processo de emagrecimento, como 100%. Eu fazia 70% do dia da dieta direitinho, mas em determinados momentos, 30% eu saí da dieta, comendo coisas que eu não teria comido se eu não estivesse sabotando o meu processo de emagrecimento. Vou te contar um exemplo. Eu começava o dia normal com o meu... esse é o como eu estava furando a dieta. Começava normal, tomava meu café da manhã, que tá eu mostro aqui para você como o que eu geralmente como no meu café da manhã. Comia dentro da dieta. Em determinado horário eu comia a outra fruta, enfim. Seguia a dieta até a hora do almoço. Meu almoço comia minha marmita pronta. Comia minha marmita que eu tinha feito no fim de semana. Mas chegava no horário da tarde, ali no horário do lanche, minha filha, eu já tava como? Já tava num estado que me fez quebrar a dieta. Não tô tentando justificar o porquê que eu furei a dieta. Eu furei a dieta e me responsabilizei com isso. Ninguém mais é culpado por eu ter furado a dieta, somente eu. E eu vou te explicar o porquê isso aconteceu. Então, em determinado dia da semana, eu comi bolo de chocolate. Ao invés de eu comer o meu item da dieta naquele dia, eu comi bolo de chocolate. Eu tinha feito bolo de chocolate para o José e para o Fernando, que são meu filho e meu marido. E eu comi o bolo de chocolate, que em vez de eu comer o que era da minha dieta no horário do lanche, eu comi isso. Bolo normal, tá? Um bolo de chocolate com farinha, enfim, comi.
Aí no horário da janta, voltei a comer normal. Num outro dia, fiz o mesmo processo. Tomei meu café da manhã normal, minha comida do almoço normal, e observa que é sempre no mesmo horário. 4h, 4h30 é o horário do furo da dieta. Teve dias que eu segui até o horário do lanche e segui normal. Mas ao ir para a faculdade, não comi, não deveria ter jantado antes de ir para a faculdade. Não jantei e comi besteira na faculdade. Comi pastel de forno, pelo menos não era frito, mas não importa, furei a minha dieta. Comi pastel de forno e tomei aquela Coca-Cola pequenininha, de uma garrafinha de plástico. Comi. E com plena consciência de que eu estava saindo da dieta. Então foram dias assim que eu tinha consciência de que eu estava furando a dieta, e agora eu vou te contar o porquê aconteceram gatilhos que me fizeram ir para essa sair da dieta. Bem, toda vez que a gente vai começar um processo novo, sair da nossa zona de conforto, gera uma certa ansiedade. E era isso que estava acontecendo comigo. Na semana anterior a essa, eu me envolvi num projeto que me demandaria investimento de tempo, investimento de dinheiro. E toda vez que eu preciso passar por um tipo de processo desse, me gera ansiedade. E por que te gera ansiedade isso? Você não estava indo para um processo novo, para um projeto que poderia te render renda extra, que poderia ajudar a melhorar o teu financeiro? Sim, estava. Mas ao sair da minha zona de conforto, que nem tão confortável assim estava, isso me desencadeou medo. Mas por que, Adri? Você teve medo de se aventurar, entre aspas, de ir para algo novo? E é aí que eu vou te dar uma informação que vale ouro, que talvez você nunca tenha olhado para isso. Quem estava comendo aquelas coisas fora da dieta não era a Adriana adulta, era a criança interior da Adriana. Era a minha Adrianinha, aquela que lá atrás tinha medo. Medo de quê? A minha família nunca foi uma família assim que teve posses. A gente sempre viveu assim no limiar, sabe? Graças a Deus, a gente nunca passou fome, mas já passamos muitos apertos. E a Adrianinha assistiu isso. E ela tinha muitos medos. Medo de faltar comida, medo de não... Olha, uma criança perceber isso, porque o ambiente tem a sua energia e a gente sente, gente. Insegurança financeira, sabe? Então eu sempre tive muito medo de escassez, muito medo do faltar, muito medo de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas, porque eu via meus pais passarem por essa situação. E isso, toda vez que eu tenho que fazer algo que vá mexer com essa área na minha vida, é como se eu estivesse voltando para aquele tempo. Isso que aconteceu, eu vou falar um pouquinho mais adiante no vídeo, me trouxe lições. Porque todo medo, criatura, eu vou te contar agora, todo medo revela um sistema de crenças. A minha crença, o meu medo me acendeu vários alertas dentro de mim. Cuidado, se você for para isso. Era o meu medo, tá? A Adriana, lá de trás, que tinha essa insegurança financeira, ela volta com tudo. Ela volta com tudo, a ponto de eu não estava dormindo direito, eu estava ansiosa e
usei a comida como um recurso para acalmar. Consciente? Consciente, eu sabia que é porque era eu estava enfiando o negócio na minha boca. Ninguém enfiou um pedaço de bolo de chocolate na minha boca. Foi eu. Eu peguei com a minha mão e comi. Entende? Mas foi os gatilhos eu não gosto de dizer me fizeram fazer, mas foi um recurso interno que eu usava antigamente, que me levaram à obesidade, à insegurança. E aconteceu de novo. Não chegou a ser compulsão alimentar, mas me fez sair da dieta. Eu saí da dieta. Então, você precisa olhar para a tua história. Eu via a insegurança financeira dentro da minha casa. Eu via e sentia a minha mãe preocupada, o meu pai preocupado. Uma das cenas que ficaram muito gravadas para mim foi uma vez que meu pai tinha ficado desempregado. E aí eu tinha uma tia que tinha uma situação financeira bem melhor que a nossa, e ela tinha levado bolsas de compras, sabe? Tipo, ela tinha feito uma compra de mês pra gente. Aquilo me marcou muito, porque eu fiquei pensando, e se ela não tivesse trazido? Lá no meu inconsciente, tá? E se ela não tivesse trazido, a gente ia passar fome? Será que a gente vai passar fome? O que vai acontecer? Medo do não dar certo. Então, o medo do não dar certo, a gente pode ter esse medo? Pode, mas de uma maneira até saudável, que te faz assim, pensar sobre o que você está fazendo. Não agir por impulso, mas não um medo que te paralisa, ou te faz ter gatilhos que você recorre à comida como um recurso para te acalmar. E foi isso que aconteceu comigo. Como eu falei, eu cheguei a passar a noite em claro com medo. E tudo isso da Adriana pequena voltou à tona. E eu via como essa barreira ainda era muito forte para mim. E o que eu fiz com essa informação toda? Eu precisei pensar, eu vou fazer isso como um aprendizado, ou vou simplesmente desistir do meu processo? Então eu fui olhar para esse medo, olhei para minha história com carinho, honrei a minha história e comecei a elaborar o que tinha acontecido, por que eu tinha ficado com medo, e entender esse processo da minha criança interior. O que eu fiz? Eu usei ferramentas como a escrita terapêutica, que eu comecei a escrever por que eu estava com medo. E então me veio muita clareza do que estava acontecendo comigo. E eu comecei a usar outros recursos para não usar mais a comida como um recurso para acalmar a minha mente, para acalmar o meu coração. E o que eu fiz depois que eu furei e sabotei o meu processo de emagrecimento? E aí vem o aprendizado versus culpa. Eu vou ficar me culpando? Não, porque eu sei que se eu entrar no processo da culpa, eu vou fazer de novo. Eu vou comer de novo, porque eu sempre entrava nesse processo. Eu comia porque eu estava ansiosa, sentia a culpa porque tinha comido, e depois eu ia usar o recurso de comer de novo porque eu estava me sentindo com culpa. E eu não saía desse ciclo. E então eu parei para pensar, me perguntei, eu vou entrar nesse ciclo de novo? De comer, culpa, comer de novo. Comer de novo, culpa, comer de novo, porque eu tô com culpa. Não. Eu parei ali. Na próxima refeição, eu já voltei para o que eu faria na minha dieta. Não se culpar é fundamental.
Eu furei a dieta? Furei. E já me absolvi por isso, porque eu entendi o processo que estava acontecendo aqui dentro de mim e aqui dentro da minha cabeça. E isso é fundamental para você mudar qualquer coisa na tua vida. Relacionamento, emagrecimento, seja lá o que for. É olhar para o que está acontecendo. Da onde vem isso? E a minha veio da minha criança interior, que sentia insegurança financeira. E que reflete, eu fui para a vida, eu cresci com isso. Eu cresci com insegurança financeira e tenho ela até hoje. E o que você fez, Adri? Você continuou com o projeto? Continuei. Com medo mesmo. Ainda estou com medo? Estou com muito. Estou com muito medo ainda. Mas eu estou seguindo em frente. Um dia de cada vez. Me vem de novo a ansiedade? Eu estou com mais cuidado analisando o que eu estou sentindo. Se é um reflexo da Adriana de antes ou é aquele processo, aquele medo que eu estou sentindo, tem um fundamento, tem uma razão. Continue o teu processo. Você furou? Tá tudo bem. O importante é você não desistir de você. E foi isso que eu estou fazendo comigo. Não desistir de mim. Eu continuei indo na academia, fazendo os meus exercícios. Isso eu não furei, tá? Mas furar a dieta é um passo... A dieta é um passo, assim, fundamental para que tudo dê certo. Vou repetir. A jornada da vida, os recomeços não são lineares. Não é assim retinho. Você começar e achar que tudo vai dar certo. Porque não vai. E é para esses momentos que você tem que estar preparado. Os momentos que não deu certo. O que você vai fazer? Vai desistir de você? O tempo vai passar do mesmo jeito. Comeu? Tudo bem, se absolva. Mas que isso não vire a exceção vire a regra. Foi uma exceção. Foi uma semana mais difícil e pesada para mim. E aceitei. E bola para frente. É o daqui para frente. Se vai ter outros momentos desse, com certeza. Mas eu vou estar mais preparada para se acontecer novamente. Porque eu vou lembrar desse episódio, dessa semana que foi mais difícil para mim. Furei a dieta. Tá bom. Já furou. Já foi. Já deu. Só volta para o teu processo. E não desista de você. E olhe para a sua história com carinho. Porque é de lá que vem muita coisa que trava a sua vida, trava seu crescimento, trava o seu desenvolvimento. Olhe para a sua história. De onde vêm esses gatilhos? De onde vem o medo? E lembra, todo medo revela um sistema de crença. E o meu sistema de crença era esse. A insegurança financeira, o medo da escassez. E várias vezes aconteceram ao longo da minha vida, enquanto eu fui crescendo com essa insegurança. Ah, Adri, dá tempo de mudar isso? Claro que dá. Começa pelo processo de você reconhecer que tem. Porque eu vi muitos momentos na minha vida que eu nem sabia que eu tinha. Então, reconhecer que você tem esse sistema de crença vai te ajudar muito a ter clareza do que fazer. E aí você começa a mudança no teu pensamento, no teu sentimento, na tua mentalidade. Você começa hábitos novos, começa ações que parecem ser pequenas, mas são essas ações, eu sou testemunha viva disso, gente, que pequenas ações constantes, consistentes todos os dias, muda coisas grandes. Não é uma pedra grande. Uma pedra grande não vai entrar no teu sapato. Vai entrar aquela bem miudinha que faz você descalçar. Pequenas ações, todos os dias, repetidas vezes, mudam
padrão de pensamento, muda a mentalidade, muda hábitos e muda comportamentos. Já me segue lá no Instagram também, que lá eu também já trago outras ferramentas para ajudar você e ajudar a mim a continuar na jornada da vida. Eu digo que eu não estou numa jornada só de emagrecimento não, mas numa jornada de recomeço. Eu ainda tenho um longo processo pela frente, porque é muito fácil eu chegar aqui bem magrinha, ter feito todo o meu processo, chegar ao peso ideal que eu acho que é para mim, chegar aqui e falar, você tem que fazer isso, 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 isso. Você consegue, mas não te mostrar como foi a minha jornada. Eu seria leviana com você. Então, esse passo que eu dei para trás, quebrando, furando a dieta, eu tô aqui para te mostrar que eu também tenho desses momentos. Você também vai ter várias vezes, mas isso não significa que você tem que desistir de todo o processo, porque não foi um fracasso, foi um aprendizado. Até o próximo vídeo.